A paz do Senhor, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? A palavra que eu quero compartilhar contigo se encontra no Evangelho, segundo escreveu Marcos, em seu capítulo 4, a partir do versículo 35 ao 41, vai nos contar uma passagem no qual diz que Jesus ele acalma a tempestade, é o título dessa passagem. Olha que interessante, Jesus ele estava pregando a multidão, fala que chegando ali à tarde daquele dia, Jesus ele dá uma ordem para os seus discípulos para que passassem para o outro lado. E a palavra diz que os discípulos de Jesus entraram no barco, Jesus, cansado, se põe a dormir no fundo do barco, sobre uma almofada. Mas olha que interessante, a palavra diz que no meio da travessia daquele mar, no qual Jesus estava atravessando com seus discípulos, a palavra diz que Jesus estava dormindo sobre uma almofada e começou uma grande tempestade, de maneira tal que o barco já se cobria com as águas, e os discípulos desesperados, com medo daquela tempestade tomando aquele barco. A palavra diz que os discípulos eles começam a acordar Jesus e dizer: Jesus, não se importa que pereçamos, Jesus, não se importa que estamos a perecer. Aí a palavra diz que Jesus, ele se levantando, ele vira para o vento e diz: cala-te, vento, e vira para o mar e diz: aquieta-te. A palavra diz que houve uma grande bonança, ao ponto de os discípulos ficarem temerosos. Jesus ainda vira para eles e diz: por que sois tão tímidos? Ainda não têm fé? E a palavra diz que os discípulos se assombraram, ficaram espantados, se perguntando: que homem é esse que quer o mar e o vento lhe obedece? Mas agora eu deixo para ti a reflexão dessa mensagem. Entenda, quando a tempestade começou, quem deu a ordem para passar para o outro lado foi o próprio Jesus. Jesus estava no barco junto com os seus discípulos. E interessante que chega no meio da travessia e começa uma tempestade. E a tempestade, entenda que Deus permite muitas vezes na nossa vida, aquela tempestade não era para os discípulos se incomodarem ao ponto de acordar Jesus, porque a tempestade não era para Jesus ser acordado, a tempestade era para os discípulos serem acordados. Não entendeu? Essa provação, essa tempestade que está na tua vida, mesmo depois que você entregou a sua vida a Jesus, mesmo agora que você começou a orar mais, a buscar mais a presença do Senhor, e você não está entendendo que agora que você começou a andar com Jesus, e Jesus começou a andar contigo, começou a tempestade. Entenda, essa tempestade não é para te matar, essa tempestade não é para poder te afogar, essa tempestade não é para você ficar ao desespero ao ponto de começar a não crer que Jesus não está compadecendo de você, ao ponto de, igual os discípulos, de achar que Jesus não estava se importando, de a tempestade está afrontando a eles, a tempestade está tomando o controle deles, de achar ao ponto que a tempestade, Jesus já não estava se importando, mas a tempestade, entenda, não era, por isso que eles acordou Jesus, mas o que eles não estavam entendendo é que a tempestade não era para acordar Jesus, a tempestade era para acordar os discípulos, que mesmo com Jesus no barco, ainda assim, porque Jesus fez a pergunta para eles: por que ainda sois tão tímidos? Ainda não têm fé? Ou seja, vocês precisam acordar, entender que eu estou no barco, e se eu estou no barco, esse mar que hoje te assola, essa tempestade que hoje te assola, Jesus estava dizendo: eu sou dono dela. Prova é que Jesus se levanta, manda o mar se aquietar e manda o vento se calar, e a palavra fala que houve uma grande bonança. Ou seja, Jesus sempre esteve no controle de todas as coisas. Jesus sempre esteve no controle daquela ordenança que ele deu, passando para o outro lado. Jesus sabia que ia chegar do outro lado. Agora quem precisava entender quem estava no barco eram os discípulos. Entenda, no meio dessa tempestade, quem está contigo ainda é Jesus. Ele quem te deu a ordem. E outra, Jesus pode não te livrar da tempestade, mas ele te livra na tempestade. Ele não pode ter te livrado dessa tempestade que você está passando, dessa luta, mas ele vai te livrar nessa luta, para te ensinar que Jesus está no barco, mas quem precisa ser acordado é você. Um abraço.